WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais popular do Brasil, está fora do ar desde o começo da tarde desta segunda-feira. O aplicativo caiu junto com o Facebook e o Instagram, todos pertencentes à rede social de Mark Zuckerberg. A empresa diz que investiga o problema. Como alternativa, os internautas passaram a usar outras ferramentas como Telegram, Signal, SMS, Twitter e Discord. Cerca de 20 minutos após as redes sociais caírem, o site Down Detector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, registrava cerca de 40 mil queixas sobre o WhatsApp. Para o Instagram eram cerca de 10 mil e para o Facebook 5 mil. As ações do Facebook tiveram queda de mais de 5% na Bolsa de Valores americana. Dois motivos levaram à queda: a revelação de uma ex-funcionária da rede social que expôs a empresa com documentos internos vazados e que foram publicados em uma reportagem do Wall Street Journal, e a queda nos serviços nesta segunda-feira. A ex-funcionária do Facebook, Frances Haugen, de 37 anos, trabalhou como gerente de produtos na companhia e era responsável por projetos relacionados com eleições. Ela revelou sua identidade no último domingo em entrevista à emissora americana CBS News. Graças a Frances, o Wall Street Journal publicou reportagens em meados de setembro indicando que o Facebook protegia celebridades das regras de conteúdo, que a empresa sabia que o Instagram é tóxico para adolescentes e que a resposta da empresa às preocupações dos funcionários sobre o tráfico de pessoas foi muitas vezes fraca. Aqui no Brasil, a instabilidade apresentada pelo WhatsApp, Facebook e Instagram fez disparar as reclamações contra operadoras de telefonia e internet. No entanto, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, informou que não foi notificada sobre interrupções ou degradações nas prestadoras de telecomunicações. A Anatel diz que segue monitorando a situação. E aí, Ana, problemão, hein? O abacaxi até aí nos Estados Unidos, né? Continua fora do ar, né? Um problema global que afetou o WhatsApp. Vocês estão sem acesso aí nos Estados Unidos também, né, Ana? Aqui também, viu, Vitor? É a notícia do dia, né? Acho que não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no mundo, no Brasil também. O aplicativo WhatsApp, na verdade, ele é bem mais usado no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Aqui é mais o WhatsApp Business, né? O WhatsApp comercial. No Brasil, a gente usa mais também como aplicativo de mensagem, de troca de mensagens. Mas já são horas aí, né, que tá o mundo sem conexão, quem espera a conexão de Facebook, Instagram e WhatsApp, e isso aí levou muita gente a suspeitar também de hackers, né, já que há uma notícia ainda não confirmada aqui nos Estados Unidos que mais de 1 bilhão de informações sobre usuários do Instagram e do Facebook estariam sendo vendidas num fórum de hackers. Essa informação ainda não foi confirmada pelo Facebook. Tudo ainda no chão, aqui nada funcionando. E aí traz aquela velha história que a gente vem discutindo já há algum tempo aqui, né, nos Pingos, a segurança das nossas urnas eletrônicas. Ai, meu Deus, Ana, você vai voltar de novo nesse assunto? Mas é claro que eu vou voltar nesse assunto. Se grandes empresas aí do Vale do Silício, que tem um sistema de segurança muito forte, Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o próprio site da NASA também, o Pentágono, se eles podem ser hackeados, por que nossas urnas não podem ser hackeadas? Aí eu fui no Twitter mais cedo, fiz uma brincadeira, né? Falei, gente, não se preocupa, poderia ser pior, as nossas urnas são invioláveis, segundo os nossos iluministros, então a gente está tranquila, não é para se preocupar. E aí muita gente, né, não entendeu a brincadeira e teve gente que ainda disse o seguinte: mas as urnas no Brasil, elas não são conectadas na internet. É muita inocência, né, Vitor? Porque nós mostramos aqui há alguns meses, né, algumas semanas, quando ainda estávamos debatendo o assunto das urnas eletrônicas sobre a PEC, que passaria ou não, né, e seria votada no Congresso, o próprio hacker, né, que entrou via conexão à internet no site do TSE e disse que ele poderia modificar algumas coisas assim. Muita inocência acharmos que hoje o mundo conectado do jeito que é, nada pode ser acessado, né, da internet. Eu quero aproveitar esse assunto, Vitor, e me alongar só um pouquinho aqui, porque é um assunto que acaba entrando dentro desse contexto todo de Big Techs, da própria a moça dentro lá do Facebook que
conduziu toda a reportagem, que foi muito bem vista aqui nos Estados Unidos, no 60 Minutes, né, dizendo como que essas operadoras e redes sociais, como eles escolhem quem eles vão regular ou censurar. E nós vimos muito isso, muita censura aí para o lado do Donald Trump na eleição do ano passado e nada de censura para o lado de Joe Biden. Dentro desse contexto todo envolvendo Big Techs, saiu agora semana passada grande parte da auditoria da eleição presidencial aqui dos Estados Unidos, do estado do Arizona. E alguns pontos aqui eu anotei só para a gente passar por eles sem muitos detalhes, mas aqui são eles. Todos os detalhes estão na internet, porque é um relatório, Vitor, que ele foi debatido e mostrado no Senado do estado do Arizona, né? Que aqui cada estado também tem o seu Senado. E o que tem nesse relatório? Que, lembrando, detalhe, Vitor, a diferença de Joe Biden para Donald Trump no Arizona foi mais ou menos 11 mil votos. Aí o que esse relatório mostrou e que foi apresentado de forma oficial no Senado do Arizona, que 20 mil cédulas talvez foram duplicadas, que 29 mil cédulas que poderiam ser duplicadas, 27 mil foram confirmadas que elas foram duplicadas, milhares dessas cédulas aí fantasmas, a votação eletrônica, que teve análise técnica do Dr. Shiva, né, que foi um aí dos criadores do e-mail, que fez parte dessa auditoria. A votação eletrônica, os logs foram destruídos, né? Nós comentamos isso aqui sobre, né, os nossos logs aí do Brasil e aquele relatório da Polícia Federal. Mais de 20 mil arquivos foram deletados. As urnas que não poderiam estar conectadas à internet, muitas estavam conectadas à internet. E a imprensa, obviamente, não noticiou nada, nem aqui nos Estados Unidos e nem no Brasil. E lembrando que, no final desse relatório, a própria análise técnica colocou que seria interessante se para o futuro houvesse, olha só, Vitor, um backup de papel, cédulas de papel para confirmação da votação eletrônica nas urnas, já que o Arizona usa ainda o grande pacote de votação do estado do Arizona ainda são as urnas eletrônicas. Então, o relatório aconselhou que colocasse o backup de papel, a cédula de papel para recontagem, se caso fosse preciso. Então, está tudo muito conectado nesse assunto aí das Big Techs. Eu estou monitorando aqui para ver se aqui nos Estados Unidos volta antes do Brasil, mas até agora, Vitor, nada. Por aqui também não. E aí, Zé, temos 2 minutos? Como é que tá a vida aí em Brasília sem WhatsApp? Mudou muito, Zé? Vitor, dá mesmo vontade de defender aqui um WhatsApp impresso, né, no papel enfim, outros impressos no papel, porque a situação ficou feia por aqui, viu? Num determinado momento, parou tudo. Ninguém falava nada, a política se acalmou, né? E foi um momento, assim, diferente mesmo. Foi a notícia do dia. Exatamente esse foi o assunto. E aí todos descobriram que é possível ligar no número, né, no telefone, que até certo momento também se congestionou, houve um pico ali, todo mundo ligando e não deu certo, e a coisa ficou complicada. É mais uma comprovação de que o terrível desse processo, o terrível dessas plataformas é exatamente a história do monopólio. Gente, não pode ter monopólio, ninguém pode ficar nas mãos de uma só empresa, uma empresa que quer lucro, que tem seus interesses particulares, econômicos e, por que não, políticos, né? É uma comprovação de que os países precisam regulamentar essas novas plataformas.
Bom, e a partir de agora com a gente também a Cristina Grêmio, hoje, excepcionalmente, eu nem falei na abertura, até porque a gente não tinha confirmação sobre a presença da Cris, por causa dessa dificuldade toda de comunicação sem WhatsApp. Hoje, excepcionalmente, o Augusto não está com a gente, porque apresenta daqui a pouquinho o Direto ao Ponto, como toda segunda-feira, a partir das 9h30 da noite. Então, a Cristina Grêmio, direto de Curitiba, no Paraná, está com a gente hoje aqui também. Boa noite, Cris. Tá difícil, hein, sem WhatsApp, hein? Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Vitor. Boa noite para você, para o Fiuza, Ana, Zé Maria Trindade, nossa audiência maravilhosa. O Augusto também está se preparando para fazer o Direto ao Ponto sem WhatsApp. E eu também estava aqui sem WhatsApp, só consegui falar com o Binha pelo Telegram agora há pouco, vim correndo. Não vou conseguir ficar até o fim do programa, mas vim dar uns pitacos aqui sobre essa dificuldade de comunicação. É incrível, né? A gente vê a dependência a que chegamos. E é por isso que a gente insiste tanto, foi bom a Ana lembrar da questão das urnas eletrônicas, mas a gente insiste tanto também na questão da liberdade. A gente precisa ter liberdade para usar as redes e não pode ficar à mercê da tirania dos donos de redes que acabam tendo um monopólio de algumas delas, né? E a gente vê que, ultimamente, eles vêm censurando apenas um lado do espectro ideológico por questões políticas e ideológicas, e agora pegou todo mundo. Quando pega todo mundo, as pessoas sentem o tranco. O Fiuza bem falou aí, eu peguei o finzinho da fala do Fiuza, o Fiuza bem falou aí que as pessoas, tem muita gente aplaudindo, né? Tem muita gente pessoalmente é o que mais me assusta, não é nem tanto a censura que vem de alguns tiranos aí de big techs, mas as pessoas que aplaudem isso. Isso mesmo, tem que prender esse deputado mesmo, desaforado, falou isso, falou aquilo, esse caminhoneiro, esse jornalista. Quer dizer, prende os inimigos, mas a hora que puder ameaçar a tua liberdade, aí aquilo incomoda, né? Eu estou só fazendo esse apanhado geral porque hoje estamos todos sem a liberdade de uso de redes sociais por outro motivo, né? De algumas redes sociais e do aplicativo de mensagens por outro motivo, mas vamos supor que fosse por determinação do Zuckerberg ou do dono do Twitter, enfim, de quem quer que fosse, agora ninguém mais fala. A gente fica realmente, parece que sem chão, até conseguir se estabilizar e achar outras formas de comunicação. Eu hoje corri para o Getter, corri para o Telegram, já estou começando mesmo a me acostumar com outras redes, inclusive plataformas de vídeo, porque dizem que para o ano que vem a censura, se não for limitada por via legal, ela vai ficar pior. E aí a gente tem todas essas questões de tecnologia também. Tem vários sites anunciando aí que redes de hackers estão vendendo dados, que o Facebook teria vazado, quer dizer, que teriam conseguido vazar 1,5 bilhão de contas do Facebook. Então, são coisas para a gente ficar atento nos próximos dias, para ver se confirmam ou não, porque a gente soube o que aconteceu com aquele vazamento de dados da nuvem dois meses atrás. Está todo mundo aí, acho que todo mundo conhece alguém, se não sofreu pessoalmente, uma tentativa de estelionato por WhatsApp, e ainda o pessoal dizendo que é em função daquele vazamento de dados da nuvem 2 meses atrás. É tudo meio assustador, né? Porque a gente que não domina os meandros da tecnologia, apenas usa, fica se sentindo muito à mercê dessa meia dúzia de empresários, aí, de grandes empresários que dominam esse mercado. Mas aí a gente vê que eles também se perdem quando acontece uma coisa inesperada assim. Está lá o Zuckerberg, através das formas de comunicação que ele consegue, dizendo que estão trabalhando arduamente para tentar recuperar o acesso a Instagram, a Facebook, ao próprio WhatsApp, mas sem conseguir ainda dar um prazo. Então já se vão horas aí nesse limbo. Vamos ver quanto tempo ainda vamos ter que enfrentar isso. Para fecharmos, Fiuza, 2 minutos. Olha, Vitor, é um assunto muito complexo, né? Porque eu acho que não houve nenhum colapso desse tamanho até hoje, né? Me corrija se eu estiver errado, mas me referindo principalmente ao WhatsApp, né? Que é, de fato, aí hoje em dia, a principal ferramenta de comunicação, né, entre as pessoas, e está tudo lá, trabalho está lá. Acho que não dá para fazer essa crítica assim de não, então vamos ficar um pouquinho sem esse vício. Não é mais isso. Não é mais isso. A vida está montada ali. Contatos profissionais, com questões pessoais, médicos, não sei o quê, passa por ali. E é muito prático, né? Quer dizer, é uma ferramenta, parece óbvia, mas
mas é isso, ela é muito fluente, os contatos estão lá, as conversas estão lá, né? Aquilo é uma extensão da sua pessoa, né? Da sua voz, para tudo. Então, como chegamos até aí? Eu acho que não tem, quer dizer, eu não vou criticar esse mercado. As pessoas procuram seus pontos de encontro. A mídia também já foi assim, né? no momento glorioso da grande imprensa, os principais canais, os principais jornais, veículos e tal, eles eram o ponto de encontro. As pessoas escolheram, foram para lá. E eu dou importância porque eu sei que você está assistindo também. E o WhatsApp é a mesma coisa. E o Instagram, e o Twitter, etc. e tal. Quer dizer, o ponto de encontro. Poderia ter uma outra ferramenta melhor até, mais pródiga, mais dinâmica? Poderia, mas é lá que está. É o ponto de encontro estabelecido, isso é uma questão cultural. E vai ser assim, vai continuar assim. Eu acho que a saída para esse domínio, essa tentativa, e aí é um outro assunto que depois, se der tempo, a gente explora um pouco mais. Mas o grande veneno desse tempo que nós estamos vivendo, que é a tentativa de montagem de uma realidade artificial. É a tentativa de montagem e os covardes vão todos para lá. Vão todos para lá. Quando eu estava me referindo à questão de pessoas aplaudindo liberdade, eu não estou nem falando de ideologia, não tem ideologia nenhuma. Os covardes que querem viver num clube de facilidades e tal, eles vão todos para lá. Vão criar uma realidade paralela, um inimigo imaginário. Se você vier junto e repetir essa cartilinha que nem um papagaio, você tem espaço. E tem espaço, dinheiro, oportunidade. É isso que está sendo feito. É uma feira de oportunidades. Isso é uma coisa muito perigosa. Nós vimos os e-mails do famigerado doutor Anthony Fauci, que é o showman dessa pandemia e tem muito a explicar, os e-mails vazados, legalmente vazados, com o Mark Zuckerberg. E ali eles estavam combinando a criação de uma realidade artificial. Ali estava colocado claramente, nós falamos isso aqui no programa, inclusive, vou só lembrar rapidamente, que determinadas versões, como, por exemplo, da origem natural do vírus, que o Facebook ia ajudar a propagar. E essas checagens e essa maneira violenta e ostensiva das plataformas fingindo que é contra a onda de ódio é para criar uma realidade artificial. É um sistema central de controle. Parece teoria conspiratória, mas é fato. Então, no momento em que isso acontece, a gente percebe realmente o poder enorme, percebe a vulnerabilidade, mas eu acho que não tem uma saída, vamos pulverizar o mercado. Eu acho que a saída é o indivíduo, a saída é o discernimento, né? A saída é não cair nessas provocações de você vestir a fantasia do inimigo que eles querem criar.